Bom dia, espero que todos estejam bem. Vamos trabalhar com a expansão marítima portuguesa. Vamos lembrar da expansão porque a gente está trabalhando com a África. Então, a África antes dos portugueses. Nós vimos que tínhamos reinos e impérios, né, na aula passada. Agora a gente vai ver a localização dos portugueses. Onde foi que eles foram se situando, né? Foram contornando o mapa africano e foram colocando feitorias para poder fazer a ponte do comércio com esses povos. O ponto de partida da presença portuguesa na África foi a tomada de Ceuta, em 1415, no norte do continente. A conquista desse importante entreposto comercial inaugurou uma série de viagens em busca do ouro africano e mais tarde das especiarias asiáticas. Então, o português ele tinha em mente que precisava de metais preciosos e eles iam explorar essas terras, né? Para ele eram terras que eles precisavam explorar para ver o que é que tinha de riqueza. Eles iam com a intenção do ouro, mas se encontrasse outro tipo, né, de riqueza, ele exploraria. Então, a primeira cidade vai ser Ceuta. É onde eles começam a ir e voltar para Portugal, contornando esse continente, fazendo um mapa, né, vendo o que é que encontrou, escrevendo cartas dizendo que riquezas foi encontrado, o contato com essas pessoas, para chegar até a Ásia. E a Índia também, né? Então, a gente tem aí, nessas expedições marítimas, os portugueses descobriram o potencial do comércio de escravizados e deram início a outro longo e lucrativo negócio que foi o tráfico de escravizados. Então, quando eles chegam na África, eles percebem que esses reinos e impérios tinham uma prática de escravizar essas pessoas. Mas era uma prática não tão cruel e nem eles perdiam o direito social que eles tinham quando se tornavam escravos. E os portugueses incentivaram a briga entre esses reinos para poder ter mão de obra escravizada. Então, eles compravam, né, esse negro e trazia para o Brasil e para suas colônias, justamente para trabalhar na agricultura, na pecuária, porque lá na África eles faziam esse tipo de trabalho, mas não escravizados, né? Quando um reino brigava entre si, o outro perdia, eles eram escravos, mas não tratados da mesma maneira que os portugueses fizeram quando trouxeram os escravos para cá, com crueldade, sem direito, né? Olhando o negro como se fosse uma mercadoria e não como uma pessoa. Então é bem diferente, não justifica porque os reinos brigavam entre si, escravizavam lá as pessoas, fazer com que isso estimule os portugueses a escravizar. Mas eles aproveitaram essa oportunidade. E aí foi um mercado lucrativo. Muitos, né, comerciantes foram para esse lado de comercializar homens. E, infelizmente, eles vieram da África. Você já viu que o espírito cruzadista motivou os portugueses a empreender as viagens marítimas e a investir contra os muçulmanos na África. Assim, motivações econômicas e religiosas se misturaram na ação expansionista portuguesa em território da África e da Ásia. Então, veja aqui, não só o econômico, mas também o religioso. Então, a igreja apoiava toda essa crueldade e mandava sempre, né, na missão, nessas viagens, um missionário para poder levar o Deus católico para essas pessoas. Ao longo do século XV, os portugueses contornaram em suas viagens toda a costa do continente africano. No final daquele século, em 1498, Vasco da Gama chegou de fato a Calicut, na Índia, abrindo a rota das especiarias asiáticas ao Império Português. Então, nós temos aí, né, agora chegando na Índia, um outro, né? E esse, depois da Índia, ele vai para a China
E aí fica naquela questão das especiarias, a canela, vários outros, né, temperos que eles usavam, as porcelanas chinesas também. Então se completa aí o comércio que os portugueses dominaram, tanto na África como na Índia como na China, né? Então a gente tem aí o continente asiático e africano, onde eles irão explorar. A palavra é essa, né? Explorar esse comércio e vender para toda a Europa. E, infelizmente, nesse comércio eles vão praticar a questão do tráfico de escravos. Então, nós temos um formulário para que vocês respondam. Coloquem o nome de vocês, tá certo? Que é a presença de vocês. E respondam o formulário. Até a próxima semana. Tchau, tchau.